A gente segue falando desse assunto aí, né? A votação desse projeto do teto do ICMS e outros também do cenário econômico brasileiro. O Fórum Econômico Mundial de Davos foi marcado pela apreensão de recessão por causa da guerra na Ucrânia e também o aumento da inflação em boa parte do mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar com o economista-chefe da Voiter e professor do INSPER, Roberto Dumas. Muito bom dia para o senhor, professor. Bem-vindo aqui ao Novo Dia. Obrigado, Colombo. Obrigado, Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Professor, antes de falar do Fórum Econômico Mundial de Davos, vamos tentar destrinchar um pouquinho esse teto de 17% do ICMS para combustíveis e outros setores. Inclusive, lá no Fórum de Davos, o ministro Paulo Guedes deu uma declaração bem dura, né, sobre os governadores que se posicionam contrários a essa medida. Diz que quem é contrário a ela ou é despreparado, ou é militante, ou não sabe bem o que está falando. E, né, no outro ponto, há quem argumente de que os governos estaduais, esse repasse que eles fazem aos municípios já está enorme por conta justamente do aumento nos combustíveis. O que o senhor acha sobre essa proposta? Ela vem em boa hora? Ela é uma boa solução para tentar conter o aumento dos combustíveis, professor? Veja, o momento não é o mais adequado, principalmente que nós estamos num ano eleitoral. Agora, que isso pode reduzir o preço do combustível? Pode reduzir, mas temos que levar em consideração também que a guerra da Ucrânia com a Rússia não acabou. Então, o preço do petróleo pode muito bem subir e todo esse alvoroço que estão fazendo em cima do ICMS ser compensado com o preço de paridade internacional e acabar não indo para a bomba. Então, você tira 65 bilhões, 83 bilhões dos cofres dos governos estaduais tentando fazer uma política de conter o aumento de preço, mas uma depreciação cambial, eventualmente, que pode ocorrer com a saída de capital estrangeiro do Brasil, pode ocorrer isso daqui, principalmente investido em bolsa, e um aumento do preço do petróleo, com o fim do lockdown do Covid-19 na China, etc., com o Covid-0 na China, pode levar ao aumento do barril do petróleo. Então, toda essa política, toda essa panaceia que estão falando pode não chegar nas bombas. Então, no final, eu acho que não é o momento mais apropriado para se mexer no ICMS justamente no ano eleitoral. Não é assim que você mexe. Não é assim. Tem que ter uma política absolutamente eficiente, como, por exemplo, existe na Noruega. Um fundo de estabilização para a volatilidade do petróleo. Mas não tem dinheiro para isso. Bom, então não é momento de se discutir uma coisa dessa ao apagar das luzes ou no momento de reeleição tentar mudar o ICMS só para tentar agradar o eleitorado. Eu acho um pouco complicado isso daí, principalmente porque o resultado pode não vir para o consumidor final. Pois é, professor, é justamente esse momento eleitoral que tem movimentado tanto alguns ânimos, né? E o ministro Paulo Guedes também deu declarações recentemente, comemorando aí a aprovação já da privatização da Eletrobras, a retomada desse assunto. Há também em andamento uma discussão sobre a privatização da Petrobras, a capitalização da Petrobras. Como é que o senhor vê esses temas sendo debatidos agora e qual é a posição do senhor também sobre esse assunto? Veja, a privatização da Petrobras não vai acontecer, isso não existe, imagina. Isso é uma coisa que, não que eu não defenda, obviamente que eu defendo a privatização da Petrobras, porque tem muita coisa que fala, a Petrobras é do povo, etc. Tá. Bom, se ela é feita pelo preço justo, é necessário que, veja, você usa muitas coisas, o petróleo é estratégico, tá? E quantas gotas de petróleo tem em Singapura? Quantas gotas de petróleo tem em Coreia do Sul? O que é estratégico é educação, não é petróleo. Senão a Venezuela estaria muito bem, senão o Iraque estaria muito bem. É óbvio que isso é uma benesse que nós temos, mas achar que isso é estratégico tem que ficar na mão do Estado, se você tiver um contrato de concessão perfeito, eu acho que isso pode acontecer. Mas não agora. O momento é péssimo para você pensar no processo de privatização da Petrobras. Você está querendo fazer isso justamente para tirar eventualmente o que pode se dizer, desculpa, ter um abacaxi nas mãos, do tipo, olha, então agora o aumento do preço do petróleo não está mais nas minhas mãos, está na mão do setor privado. Não é assim que se faz um processo de privatização. Agora, o processo de capitalização da Eletrobras, que a gente fala, como se diz no jargão em finanças, o nome em finanças, um follow-on, emitir novas ações para diluir o governo, ele é meritório. Principalmente porque, no final das contas, você vai ter uma golden share, ou seja, uma ação de ouro do governo que ele pode
sugerir medidas e ter algum impacto ou poder de veto em algumas decisões. Agora, precisa saber que essa golden share, qual é o poder de veto que o governo vai ter. Porque se eu vender a Eletrobras e o governo ter todos os poderes de veto que tinha quando era majoritário, fica complicado. Aí, no final das contas, tudo tem um preço. Você vai acabar vendendo com um preço muito mais baixo. Depende o quanto o governo vai continuar influenciando ou tendo poder de veto dado por essa golden share na Eletrobras. Mas o caso da Petrobras, nesse ano, não acho que vai para frente praticamente hipótese alguma. Pois é, professor, mas foi justamente nesse momento, né, político e econômico nacional que a gente se apresentou lá na retomada do Fórum Econômico de Davos, a retomada presencial, pelo menos, né, que a gente se apresentou lá para o restante do mundo. Que aprendizados que o senhor acha que a gente tirou? O que foi discutido lá que o senhor pode ressaltar para a gente, que a gente poderia tentar aplicar praticamente aqui no país? Veja, um dos cenários positivos que a gente viu no Fórum Econômico de Davos, por exemplo, poderia ser que seria de aproveitar, não seria apenas uma propaganda do governo, é a recuperação econômica. Nós estamos num processo de recuperação econômica do primeiro semestre. Por exemplo, o serviço chegou a subir 1,7%, justamente porque teve uma flexibilização do lockdown, antecipação do 13º do salário de pensionistas e a liberação do fundo de garantia. Então, você tem muitas casas e muitos bancos já revendo a previsão do PIB para 2022, que já era antigamente, no começo do ano, em recessão, para, no nosso caso, por exemplo, um crescimento de 1,2%. Agora, precisa tomar cuidado o seguinte: o primeiro trimestre vai ser bom, o segundo trimestre também vai ser bom, mas o terceiro e o quarto trimestres não vão ser bons. Por quê? Porque toda essa fiscal expansionista que o governo está fazendo agora, ele vai dar de encontro com uma bruta política monetária contracionista, com uma taxa de juros de quase 14%. E a política monetária, a gente sabe como funciona. Você pisa no freio agora para a atividade econômica sofrer dali 6 a 9 meses. Então, nós vamos estar no auge do recrudescimento monetário. Então, projeções acima de 2% eu acho um pouco exagerada. Isso foi um ponto positivo e é um ponto positivo a se destacar. A despeito do mundo achar que vai entrar em recessão no ano que vem, provavelmente cresceremos menos, mas esse ano não vai ser um ano perdido. Devemos crescer pelo menos 1,2%. Veja, é um ano de eleição e nós não somos os Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Não adianta tentar fazer uma política fiscal expansionista como o Biden faz, porque isso acaba suscitando o que a gente chama, economista, o efeito deslocamento. Você gasta demais, aumenta o endividamento público, a taxa de juros sobe e acaba o consumo e investimento caindo. Então não adianta querer fazer muito expansionismo fiscal, no caso do Brasil, ou romper teto de gastos, como alguns candidatos ficam pensando isso daí, porque isso daí acaba saindo um tiro pela culatra. Mas os 2 primeiros trimestres tendem a ser positivos, coisa que no terceiro e quarto trimestre nós vamos entrar bem forte no efeito contracionista da política monetária. Por isso que eu acho que o crescimento que antes muitos bancos falavam que ia cair meio, eu acho que um crescimento de 1,2% a 1,5% é plausível para 2022, sim. Tem apontado também o mercado, né, professor? Quando esses números forem divulgados, vai ser um prazer voltar a recebê-lo aqui, viu? A gente conversou com o professor Roberto Dumas, que é economista-chefe da Voiter e professor do INSPER. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, bom dia.